Bom dia. Vamos dar seguimento com as nossas atividades da Academia da Pesquisa Clínica, do CPET. E ainda trabalhando com o tema estatística básica, hoje falaremos sobre testes de hipótese, especialmente testes paramétricos. O que nós veremos hoje? Faremos uma breve revisão de tipos de variáveis e estatística descritiva e distribuição normal, que foi visto na aula anterior com o Marcelo. Veremos estatística inferencial e hipóteses estatísticas, os testes de hipótese, que incluem valores de P e tipos de erro dos testes em testes de hipótese, a escolha do teste de hipótese mais adequado, e a realização de testes no software Stata e interpretação dos seus resultados. Então, uma breve revisão. Apenas para lembrar que as variáveis, elas são, por sua natureza, divididas inicialmente em qualitativas e quantitativas, em que as qualitativas elas podem ser nominais, que dão nome, né, as coisas como, por exemplo, tipo sanguíneo, que não tem uma ordem e sim dão um nome. E se esse nome tiver só duas categorias, como, por exemplo, sexo, feminino e masculino, elas são chamadas, então, de dicotômicas. E as ordinais são variáveis que seguem uma ordem, no entanto, elas não têm um espaço especificado entre essa ordem, um espaço numérico especificado entre essa ordem. Por exemplo, grave, muito grave, grave, pouco grave e não grave. Além disso, as variáveis, então, quantitativas, elas podem ser discretas, que são os scores, que tem um range, um espaço de possibilidades numéricas definidas, e podem ser contínuas, naquelas em que a gente tem números que podem tender ao mais infinito ou menos infinito, enfim, números decimais. E para descrever essas variáveis, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de uma tabela em que a gente tem a descrição de um grupo de sobreviventes e não sobreviventes. Então, aqui eu tenho a idade, que é uma variável contínua, que está descrita em média e desvio padrão. Eu tenho o sexo masculino aqui, uma variável dicotômica descrita em frequência absoluta e percentual. Ainda, então, variáveis qualitativas são descritas em frequência e percentual, enquanto variáveis contínuas, elas podem ser descritas em uma medida de tendência central e uma de dispersão, como, por exemplo, média e desvio padrão. Ou, caso ela não tenha distribuição normal, ela pode ser descrita preferencialmente aqui como mediana e uma variável de dispersão, como aqui apresentada mediana e intervalo interquartílico. Como assim? Né? Uma distribuição normal. Retomando, as variáveis contínuas, a gente avalia a distribuição normal dela, né? O quanto ela se distribui em relação à sua média, né? Quantos desvios padrões ela tem desviando de todos os seus dados ao redor da sua média. Então, variáveis que têm distribuição normal são descritas, como eu disse, como média e desvio padrão, e também média, intervalo e intervalo de confiança de 95% da média. Variáveis que têm uma distribuição não normal ou assimétrica são descritas comumente em mediana primeiro e terceiro quartil, né, que é o intervalo interquartílico, mediana mínimo e máximo, mediana e amplitude interquartílica, ou mediana e intervalo de confiança da mediana, a depender, na verdade, do estilo da revista que a gente vai submeter. Bom, mas temos a estatística descritiva, mas quando a gente faz um estudo, a nossa ideia é sempre utilizar uma amostra para poder inferir os nossos resultados obtidos naquela amostra de uma população para a população alvo do estudo. Então, aqui nós temos, né, uma população alvo, onde a gente tirou uma amostra
por meio de critérios de amostragem, tanto elegibilidade, acessibilidade, e nessa amostra nós estimamos parâmetros populacionais. E é nesta amostra que nós fazemos a estatística descritiva, ou seja, sintetizamos os dados, os achados, e por meio da estatística inferencial, ou seja, testes de hipóteses, modelos de regressão, nós, e estratégias, né, de probabilidade, nós generalizamos os resultados da nossa amostra para a nossa população. E é sobre isso que falaremos hoje. Bom, a estatística inferencial é, então, quem permite tomar a decisão sobre os parâmetros populacionais. É por isso que, quando nós temos um resultado com teste estatístico, vocês devem perceber que os resultados eles aparecem descritos no presente e não no passado, e não focado para aquela amostra, mas e sim descritos relacionados à população alvo do estudo. Porque, a partir desta inferência estatística, nós já estamos falando deste resultado aplicado à população alvo do estudo. E a inferência estatística, elas são feitas utilizando métodos estatísticos de probabilidade para estimar parâmetros e testar a veracidade ou a falsidade de hipóteses estatísticas, que são desenvolvidas a priori a partir da hipótese de pesquisa, que é desenvolvida a partir da pergunta de pesquisa. E cada uma dessas hipóteses, elas são testadas por meio dos testes de hipótese, ou também chamados testes estatísticos. E é extremamente importante a escolha adequada da metodologia estatística a ser adotada para evitar possíveis erros de interpretação e controlar potenciais erros, né, aleatórios. No entanto, vale ressaltar que erros sistemáticos, vieses, eles não podem ser corrigidos pela análise estatística, como a gente já comentou em aulas anteriores. Então, depois que a gente faz um estudo, nós temos algumas perguntas, né? Como, quando realizamos, né, um experimento, queremos saber se os nossos grupos, se o nosso grupo ele tem uma distribuição amostral como a nossa população, os nossos grupos, eles são diferentes uns dos outros quanto a uma determinada característica. Se eu consigo identificar essa diferença visualmente na estatística descritiva, será que essa diferença ela é generalizável para a população do estudo? Tudo isso nós podemos testar por meio de testes de hipótese para a tomada de decisão sobre os parâmetros populacionais. E com base nessas hipóteses estabelecidas a priori. Então, o que são essas hipóteses estatísticas? Para cada hipótese da pesquisa, nós temos sempre duas hipóteses estatísticas que são desenvolvidas. A hipótese nula, que é a primeira a ser desenvolvida, que é a hipótese, normalmente, da igualdade. Igualdade das médias, igualdade das proporções, normalidade dos dados, de que não existe associação, não existe correlação, né? E aí, nós temos, então, na sequência, estabelecida a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é a contrária à hipótese nula, que é a que geralmente o pesquisador quer confirmar. Ou seja, se existe diferença, se existe associação, se existe correlação, entre outras. A hipótese alternativa, ela pode ser, como a gente chama de bicaudal, ou seja, ela declara uma diferença que pode acontecer para os dois lados. Por exemplo, eu tenho um tratamento A comparado a um tratamento B. Então, nesta comparação, eu aceito. Quando eu faço a hipótese, eu quero saber se existe diferença entre o tratamento A e o tratamento B, podendo tanto o A quanto o B ser melhor. Quando eu tenho uma hipótese, isso é uma hipótese
bilateral. Quando eu tenho uma hipótese unilateral, eu aceito apenas que um lado dessa afirmação seja verdadeiro, ou seja, eu quero saber se o medicamento A é melhor do que o medicamento B, de modo que o B eu sei já a priori, com base em dados da literatura, de que o B não pode ser de maneira alguma melhor do que A. Então, eu testo unilateralmente. Hipóteses unilaterais, elas são extremamente restritas. É difícil a gente encontrar um artigo com hipótese unilateral, justamente porque ela precisa ter um embasamento teórico muito maior para que já se saiba que isso só pode acontecer neste caminho e não no caminho oposto. E aí, uma coisa que eu trouxe para a gente só retomar é que todo mundo, às vezes a gente tem alguma dúvida, mas a hipótese estatística, mas veja, a hipótese estatística ela é construída a partir da hipótese de pesquisa que é construída a partir da pergunta de pesquisa. Logo, se você tem uma boa pergunta de pesquisa, você consegue formular muito bem a hipótese estatística. Um exemplo. Uma pergunta de pesquisa. A cloroquina ou a hidroxicloroquina melhoram o desfecho de pacientes com Covid? Essa é uma pergunta que nós nos fizemos lá no início da pandemia e respondemos com base em um artigo publicado no ano passado. A hipótese dessa pesquisa é que, em pacientes hospitalizados com Covid-19 grave, o uso de 5 dias de cloroquina ou hidroxicloroquina, em combinação com o tratamento padrão, tem efeito de melhora no status clínico no 14º dia, avaliado pela escala ordinal de 9 pontos, preconizada pela OMS, quando comparado ao tratamento padrão sozinho. Essa é a pergunta, essa é a hipótese de pesquisa. Nós achamos que sim, que ela teria melhora. A partir dessa hipótese de pesquisa, nós geramos a hipótese estatística, que é o que vai ser testado, né, pelos testes de hipótese, em que H0, ou seja, a hipótese nula, é de que a proporção de pacientes distribuídos para cada um dos 9 níveis da escala ordinal no 14º dia, no grupo que tomou cloroquina e hidroxicloroquina, não é diferente da proporção dos pacientes distribuídos em cada um dos 9 níveis da escala no 14º dia do grupo controle, ou seja, a proporção nos dois grupos é a mesma. E a hipótese alternativa, que é o contrário à hipótese nula, de que a proporção dos pacientes distribuídos em cada um dos 9 níveis da escala de quem tomou cloroquina e hidroxicloroquina é diferente da proporção no grupo que não tomou. E é a partir daqui que nós vamos testar essa hipótese nula e, obviamente, a alternativa, e vamos rejeitar a hipótese nula em benefício da alternativa ou não rejeitar a hipótese nula de diferença. Ok? Então, isso, para cada pergunta de pesquisa, para cada tipo de variável, nós temos uma construção um pouquinho diferente das hipóteses de pesquisa, né? Então, quando nós temos uma pergunta em que nós queremos comparar uma variável quantitativa contínua entre dois grupos independentes, por exemplo aqui, a idade de paciente internado com AVC isquêmico é diferente da internados por hemorrágico? Idade, uma variável contínua, AVC isquêmico e hemorrágico, o grupo dicotômico, né? Então, nós temos a hipótese nula de que que a média de idade nos grupos é igual, e a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. Quando a gente compara, então, 3 médias de grupos independentes, por exemplo, a idade de pacientes internados com AVC isquêmico, AVC hemorrágico ou HSA, quando a minha pergunta de pesquisa é essa, então eu tenho 3 grupos independentes, nós temos a hipótese nula de que a média da idade nos 3 grupos não é
diferente nos 3 grupos, ou seja, é igual nos 3 grupos, e a hipótese alternativa de que pelo menos um dos grupos, a média de idade de pelo menos um dos grupos é diferente dos demais. Ainda, nós temos também estudos que comparam grupos pareados, por exemplo, pré e pós. Quero comparar a pressão arterial sistólica antes e após um tratamento. Uma variável quantitativa, contínua, a pressão arterial sistólica, e a minha hipótese nula, novamente, é da igualdade, de que a pressão arterial antes e após o tratamento são iguais, quando contrastada com a alternativa de que elas são diferentes. Ainda, quando testamos a associação entre variáveis categóricas, agora sim, ou seja, presença ou ausência de hipertensão e presença ou ausência de diabetes, por exemplo, se estão associadas em idosos, a hipertensão com o diabetes. Nós temos aqui uma hipótese nula de que não existe associação entre a presença de hipertensão e a presença de diabetes, e hipótese alternativa de que existe associação entre as duas variáveis nessa população. Tá? Então, esses são exemplos de escrita de teste de hipótese, e é com base nela que nós vamos escolher os testes estatísticos a serem utilizados para testá-las. Por quê? Nós temos, então, uma pergunta, né? E nós temos hipóteses, acreditamos em algo, mas para que possamos imaginar que o que temos, a diferença que temos numa amostra pode ser generalizada, ou é o que acontece, na verdade, na população, nós temos que também afastar outras possibilidades que podem confundir isso. Então, por exemplo, um médico observou 2 grupos de pacientes com IAM. Um dos grupos utilizou o esquema terapêutico A, outro grupo utilizou o esquema terapêutico B e verificou que a resposta ao esquema terapêutico A foi melhor na estatística descritiva do que a do esquema terapêutico B. E aí ele se pergunta, será que a diferença observada nesta amostra acontece na população desses pacientes, na população alvo desse estudo? Será que podemos generalizar que o esquema terapêutico A é realmente melhor do que o esquema terapêutico B? Ou essa diferença aconteceu puramente por acaso? E aí, o médico, ele quer saber se essa diferença realmente ocorre na população alvo, ou seja, se isso não é mero acaso, ou seja, erro amostral, se isso não está sendo confundido, se essa relação não está sendo, essa diferença não está sendo confundida por outra variável, ou até mesmo se isso não é decorrente de algum viés no processo de coleta de dados, de seleção da amostra. Como a gente viu, vieses aqui não podem ser corrigidos neste momento da análise. Digamos que não é este o problema. Mesmo assim, existem outras 3 possíveis razões para a diferença observada entre o esquema terapêutico A e o B. Assim, o esquema terapêutico A ele é realmente superior ao esquema terapêutico B na população. É isso que a gente imagina, hipotetizou inicialmente. Mas eu posso também ter essa diferença porque algum fator de confundimento não está controlado, por exemplo, idade do paciente, variáveis clínicas, e está confundindo essa relação. Ainda, variações aleatórias na resposta podem explicar a diferença, ou seja, se isso foi ao mero acaso. E somente quando a gente afastar a razão 2 e a 3, a gente pode concluir que o esquema terapêutico A é, na verdade, melhor que o esquema terapêutico B aplicado, generalizado à população. Então, se o confundimento pode ser eliminado, então, com um planejamento adequado do estudo ou estatisticamente em análises ajustadas, então, se este não for o caso, e também se o teste de hipótese mostrar que a diferença observada é grande demais para ser explicada somente pelo mero acaso,
afirma-se que a diferença é estatisticamente significativa. E, neste caso, concluímos que o esquema terapêutico A realmente pode ser superior ao esquema terapêutico B na população alvo do estudo, né? E aqui a gente quer dizer, este teste de hipótese, a gente vai falar melhor sobre isso, mas é aquele nível de significância que a gente tanto fala. Então, eu tenho um valor de P menor do que o nível de significância estabelecido, por isso eu tenho uma diferença que não pode ser explicada ao acaso. E, para tomar a decisão sobre a hipótese nula, como eu comentei anteriormente, nós temos sempre a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula da igualdade, da não diferença, da homogeneidade, e a alternativa, oposto da nula. E com base nos dados que temos, usando testes de hipótese, nós rejeitamos a hipótese nula, que significa que existe, por exemplo, um efeito do tratamento diferente de um placebo, e de que, não rejeitamos a hipótese nula e dizemos que não existe evidência de efeito do tratamento quando comparado a outro grupo, por exemplo, placebo. E nós sempre dizemos, então, que rejeitamos a hipótese nula ou não rejeitamos a hipótese nula, né? A decisão é sempre tomada baseado na hipótese nula. Nós nunca aceitamos a hipótese nula de que, efetivamente, não há diferença na população. Por quê? Porque nós não sabemos a realidade da população. Nós só poderíamos afirmar sobre a nula ou afirmar sobre a alternativa se estudássemos toda a população. Então, como não sabemos a realidade da população, assim como num júri que há a presunção de inocência, na pesquisa sempre pressupomos a hipótese nula para a população até que se prove o contrário, ou seja, até que ela seja rejeitada ou refutada por meio de testes estatísticos, né? Que determinem que há evidência suficiente, além da dúvida razoável, para rejeitar a hipótese nula em benefício da hipótese alternativa. E esse nível de dúvida razoável, ele é o nível de significância estatística. E quando nós não rejeitamos a hipótese nula, nós temos um estudo inconclusivo. Porque ele pode não rejeitar a hipótese nula ou porque o efeito não existe efetivamente na população e a gente não sabe disso porque a população inteira não é estudada, ou porque não existia poder suficiente para mostrar esse efeito nessa amostra estudada. Então, falando um pouquinho desse valor de P, desse nível de significância. O que é o valor de P? O valor de P é o menor nível de significância que poderíamos adotar e ainda assim rejeitar a hipótese nula, tá? Ele refere-se à probabilidade de encontrar apenas pelo acaso um efeito tão ou mais forte que seria encontrado no estudo se a hipótese nula fosse realmente verdadeira. Tá? Então, o valor de P nos diz sobre o quanto você aceita que o seu resultado seja diferente do que acontece efetivamente na população. Se eu tenho um valor de P pequeno, ou seja, eu tenho pouca chance de ter um resultado diferente na população do que eu tenho na minha amostra, eu rejeito a hipótese nula e fico com a alternativa. E quando eu digo o que seria um P pequeno, né? Então, uma significância pequena. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que o valor de P é menor do que o alfa, e esse alfa é o nível de significância estatística que é estabelecido a priori. De maneira geral, nos estudos de medicina, é fixado em 0,05.
Então, os valores de P menores que 0,05 são pequenos e os valores maiores são grandes. A estatística frequencista nos dá essa dicotomização. Então, se eu tenho um teste que tem um P menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula. E se o P for maior do que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. E a partir do valor de P, eu vou tomar essa decisão sobre a hipótese nula nos parâmetros populacionais. E, dessa forma, como a gente comentou, se ele for maior do que 0,05, não rejeito. Se ele for menor, eu rejeito, mas sempre tomando muito cuidado em relação ao que isso quer dizer, o que esse valor de P quer dizer no contexto, né? O quanto... aí a gente tem uma outra discussão, que eu não vou entrar no mérito, mas que seria o que é estatisticamente significativo e o que é clinicamente relevante. Por isso a importância do contexto. Mas não podemos nunca confundir ausência de evidência, ou seja, quando eu não rejeito a hipótese nula, que eu tenho um resultado, na verdade, inconclusivo, eu não posso considerar isso como que existe uma ausência, uma evidência de ausência, perdão, aqui tá errado, eu não posso considerar que existe uma evidência de ausência de diferença, e sim que existe uma ausência de evidência desta diferença, ou seja, se eu não rejeito a hipótese nula, temos um estudo aí, então, inconclusivo. E infelizmente, devido ao acaso, nós temos, às vezes, essas incertezas, né? O que acontece, na verdade, na amostra pode não refletir o que acontece na população. E é por isso que a gente estabelece níveis aceitáveis para isso. E é aí que nós temos os erros dos testes de hipótese. E o que é o erro do teste de hipótese? É quando nós, pelo teste de hipótese, encontramos algo que não é o que acontece, na verdade, na população. Então, digamos que nós sabemos o que acontece na população. Ou seja, digamos que a nossa hipótese nula é verdadeira na população. Se a nossa hipótese nula é verdadeira na população, o correto é não rejeitá-la, certo? Quando a gente não rejeita a hipótese nula, dado que ela é falsa, isso nós temos o que é a confiança neste teste, neste resultado. Quando eu tenho, na verdade, na população que a hipótese nula, né, a hipótese de igualdade, ela é verdadeira, mas eu, pelo teste estatístico, rejeito essa hipótese nula e digo que tem diferença, dado que não tem diferença, na verdade, isso é o que a gente chama de erro tipo 1. E é o estabelecido pelo alfa, o nível de significância, né? Que é o quanto eu aceito errar quando eu digo que existe diferença, dado que, na verdade, ela não existe na população. Eu posso errar de outra forma. Eu posso errar também quando, se na verdade a hipótese nula é falsa na população, ou seja, existe diferença, por exemplo, entre os tratamentos, e eu, por meio do teste, no resultado da minha amostra, eu encontro que a hipótese, eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, com base nos resultados da minha amostra, eu digo que não tem diferença, mas na verdade existe essa diferença na população, assim eu erro também. E isso é o que a gente chama de erro tipo 2, ou também chamado de beta. Quando eu acerto, quando eu digo também se a hipótese nula é falsa e eu rejeito-a, eu tinha diferença na população e no meu teste eu disse que tinha diferença, isso é correto, isso é o poder do teste estatístico para verificar essa diferença. Alguns valores são mais ou menos pré-estabelecidos, né, já na medicina, em que nós temos um nível de confiança pré-estabelecido de 95% e um alfa, que é o complementar dele, de 5%, ou seja, aceito errar em 5%, e
O poder estatístico, normalmente, a gente pensa em mais de 80%, enquanto que o tanto que nós aceitamos errar ao não rejeitar a hipótese nula, caso ela seja falsa, em torno de 20%. Bom, sabendo disso, sabendo de poder, nível de significância, valor de P, precisamos, então, testar essas hipóteses com base em todos esses dados. E aí, ok, tenho que testar minha hipótese, tenho uma hipótese. Qual teste de hipótese eu devo aplicar? Isso depende. Depende, obviamente, da hipótese a ser testada, depende da natureza da variável, especialmente se ela é contínua, discreta, ordinal ou categórica. Se ela for contínua, depende também se ela tem distribuição normal ou não, como a gente já falou no início. Depende do tamanho da amostra, porque amostras contínuas muito pequenas, a gente não consegue nem testar a normalidade, e aí por isso já precisamos de uma abordagem não paramétrica para amostras pequenas, e depende também do desenho do estudo. Se eu quero comparar grupos independentes, ou se eu quero comparar um mesmo indivíduo ao longo do tempo, por exemplo, em grupos pareados. E aqui eu trago um resumo de todos os testes e as suas escolhas, que na nossa aula que vem, o Marcelo vai falar melhor sobre tudo isso e as diferenças de testes paramétricos e não paramétricos. Mas assim, quando eu quero, de maneira geral, quando eu quero comparar ou verificar a associação entre duas variáveis categóricas, se essas duas variáveis, né, se as duas, elas são grupos independentes, então, quero verificar a associação entre hipertensão e diabetes, presença de hipertensão e diabetes, ou seja, são variáveis diferentes. Então, eu verifico se as duas variáveis forem dicotômicas, ter ou não ter, por exemplo, hipertensão ou diabetes. Isso, neste sentido, eu uso o teste exato de Fischer. Se eu tenho pelo menos uma dessas variáveis com 3 categorias, por exemplo, tipo sanguíneo, que são mais de 2 categorias, então eu uso o teste de Chi quadrado. E se eu quero avaliar a proporção, comparar a proporção de sintomas, por exemplo, pré e pós-tratamento, ou seja, uma mesma variável em 2 momentos do tempo, eu uso, então, o teste de McNearman. Eu também posso querer correlacionar, quando a gente fala, então aqui a gente fala em verificar a associação. Quando nós temos duas variáveis contínuas ou duas variáveis quantitativas, nós falamos em correlação, queremos correlacionar essas variáveis. Então, para duas variáveis quantitativas contínuas, se eu quero verificar essa associação, bom, se elas forem quantitativas contínuas, se as duas apresentarem distribuição normal, no teste de normalidade, então eu utilizo o coeficiente de correlação de Pearson. Se pelo menos uma não tiver distribuição normal, uso o coeficiente de correlação de Spearman. Se pelo menos uma das variáveis for discreta, eu já uso diretamente o coeficiente de correlação de Spearman. E aqui, as variáveis quantitativas como desfecho. Então, se eu tenho uma variável quantitativa como desfecho e eu quero compará-las entre grupos independentes, primeira coisa, eu sempre tenho que ver a normalidade, né? Se a variável contínua tiver distribuição normal, e eu vou verificar se a comparação que eu quero fazer é entre 2 grupos, então, uma variável contínua com distribuição normal, comparada entre 2 grupos, eu uso o teste T-de-Student para amostras independentes. Vamos falar sobre ele mais à frente. Se ela tiver distribuição normal e eu quiser comparar com mais de 2 grupos, 3, 4, 5, vou usar a análise de variância a um fator, modelo ANOVA. Se eu não tiver distribuição normal dessa variável ou se ela for discreta, eu utilizo modelos não paramétricos, que vão ser falados na próxima aula. E quando eu quero avaliar uma variável quantitativa
de forma pareada no mesmo indivíduo, como eu disse, por exemplo, em 2 momentos do tempo ou 3 momentos no tempo, verifico se ela é contínua e tem distribuição normal, vou usar testes paramétricos. Se for só 2 momentos de avaliação, uso o teste t-students, mas agora para amostras pareadas. E se for mais de um momento, em uma comparação de mais de um momento no tempo, a nova medidas repetidas. Se ela não tem distribuição normal, em pelo menos em um dos momentos, ou se ela é discreta, utilizo testes não paramétricos que vão ser falados na próxima aula. Rapidamente, o que é essa diferença de teste paramétrico e não paramétrico? Os testes paramétricos, eles têm pré-requisitos quanto aos dados e às variáveis. Então, os dados para testes paramétricos, para podermos aplicar testes paramétricos, os dados, eles têm que ser medidas contínuas. Os dados devem ter distribuição normal ou aproximadamente normal. Eles exigem, em alguns casos, o que a gente chama de homogeneidade das variâncias entre os grupos. E são calculados sobre os dados obtidos das variáveis, né, e não suas tendências. Já os testes paramétricos, são testes de distribuição livre e não necessitam desses pré-requisitos, mas isso Marcelo vai falar na próxima aula. Agora, já sabendo qual teste usar, já tendo essa base, a gente pode pensar em experimentar dentro de um software estatístico exemplos destes 3 testes paramétricos. Mas ainda, nós temos, além dos testes de hipóteses, modelos de regressão. Modelos de regressão, eles servem para verificar a relação explicativa de variáveis independentes, que são os nossos fatores, com variáveis dependentes, ou seja, os nossos desfechos, o quanto os desfechos sofrem influência destes fatores em estudo. E a grande diferença dessa relação da regressão para os testes de hipótese é que aqui nós podemos, especialmente, controlar confundidores e covariáveis, porque nós podemos ter mais de uma variável independente sendo avaliada concomitantemente na sua relação com esta variável dependente, diferente do que conseguimos fazer nos testes de hipótese, em que sempre relacionamos apenas 2 variáveis. Certo? Nesse sentido, podemos fazer o que a gente chama de análises múltiplas. Neste momento, apenas para elucidar, como apresenta o capítulo do livro que estamos seguindo, temos modelos de regressão que são lineares, em que a variável dependente é uma variável contínua, e modelos de regressão logística, em que a variável dependente é uma variável categórica. E os testes de hipótese de modelos de regressão, eles têm a ver com medidas de associação. Então, como numa pergunta de um modelo de regressão logística, por exemplo, eu quero analisar a associação entre o fator de exposição e o desfecho, ou seja, a influência dele no desfecho. Posso ter uma medida de associação, neste caso, um caso controle, teria uma medida de associação de odds ratio. A minha hipótese nula aqui é de que o odds ratio é igual a 1, ou seja, não há associação entre a exposição e o desfecho. E a hipótese alternativa é que o odds ratio é diferente de 1, ou seja, existe associação entre a exposição e o desfecho. Daremos também exemplo de regressão linear. E agora, depois de toda essa teoria, vamos realizar os testes no software estatístico e a interpretação dos seus resultados. Aqui, vamos falar um pouquinho do Stata, que é o software estatístico, que também trabalhamos aqui, trabalhamos com Stata, SPSS, mas aqui vamos dar o exemplo do Stata, como é apresentado no livro. Para analisar uma análise comparativa de 2 grupos independentes em relação a variáveis quantitativas. Então, pensando em utilizar um método paramétrico, teste t-students para amostras independentes. Se eu tenho uma pergunta de pesquisa, por exemplo, existe diferença na pressão arterial
entre pacientes que usaram a droga X e a droga Y? Essa é a minha pergunta de pesquisa. Com base nela, e sabendo a natureza das variáveis, eu elaboro as hipóteses estatísticas. A hipótese nula de que a média da pressão arterial no grupo X é igual à do grupo Y e a alternativa de que elas são diferentes. Então, eu preciso importar dados para o software para realizar essa análise. Lembrando que cada variável deve ser anotada em uma coluna e cada caso, cada paciente, né, em uma linha, para que a gente possa fazer essa análise no software. Um segundo passo é avaliar a condição de normalidade, que é um pré-requisito para o teste TED-Student, para amostras independentes, para comparação desses dois grupos. E ele também tem uma hipótese estatística, né? A hipótese do teste de normalidade, a hipótese nula, é de que há normalidade, e a hipótese a distribuição normal, né? Nos dois grupos, da variável PA nos dois grupos, e a alternativa é de que não há distribuição em pelo menos um dos grupos. Neste sentido, baseado na saída do Stata, então nos resultados do teste de normalidade, aqui usado o Shapiro-Wilk, que é um dos testes para amostras pequenas, já que nós só temos 10 casos nesse exemplo, verificamos que tanto no grupo da droga 1 quanto no grupo da droga 2, o teste de normalidade nos dá um valor de P maior do que 0,05. E o que fazemos com este valor? Não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, não dizemos que há distribuição normal, certo? Valores de P maior do que 0,05 não rejeita a hipótese nula. E aqui, hipótese nula, distribuição normal. E aí podemos utilizar o teste TED-Student. Mas eu tenho peculiaridades do teste TED-Student. Ele tem adaptações quando a gente tem homogeneidade das variâncias entre os grupos ou quando essas variâncias dos dados não são homogêneas. E assim, testamos a hipótese de homogeneidade, a hipótese nula de homogeneidade das variâncias, que com a hipótese alternativa a ela contrapõe a não homogeneidade das variâncias. Com o resultado do teste estatístico, também aqui do Stata, com um valor de P maior do que 0,05, novamente, não rejeito a hipótese nula, ou seja, tenho homogeneidade das variâncias, e sigo para um teste T, que tem, que eu considero homogeneidade das variâncias. E aqui, para a execução, passo 4, a execução do teste, em que no Stata, faço o meu caminho de sumarização, o teste clássicos, testes de hipóteses clássicos, teste T para comparação de médias, seleciono o tipo de teste, então o teste T para 2 amostras, né, comparando grupos, e adiciono então a minha variável de interesse, que é a variável contínua, a pressão arterial sistólica, e a variável de grupo, que é a droga, e obtenho, então, na saída do teste, os resultados, alguns pontos que eu devo observar. Primeiro, eu tenho uma estatística descritiva aqui em cima. Então, a frequência, a média, o desvio padrão, o intervalo de confiança do valor da pressão arterial sistólica no grupo A, no grupo 1 e no grupo 2. E aqui embaixo, eu tenho já uma resposta de que a hipótese nula não é diferente de zero, ou seja, não existe, não rejeitamos a hipótese nula. Isso é confirmado aqui no meio pelo valor de P maior do que 0,05. E nesse caso, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos, portanto, que não há diferença estatisticamente significativa entre as médias da pressão arterial no grupo tratamento e no grupo placebo. A mesma coisa podemos pensar para a execução de um teste TED-Student também para comparar amostras pareadas. Então, numa pergunta, se existe diferença da pressão arterial pré e pós-tratamento, construímos a hipótese, imputamos então os dados no software
E depois de considerar normalidade dos dados como um pré-requisito, avaliar a homogeneidade das variâncias, executamos o teste, agora pareado, e observamos, então, no resultado bilateral, bicaudal, de que um valor de P menor do que 0,05, né, de 0,03, com este resultado, rejeitamos a hipótese nula e concluímos, portanto, que a droga X é capaz de modificar significativamente a pressão arterial do momento pré para o momento pós, numa diferença de pré, uma média de pressão arterial pré de 133 e de pós de 118. Ainda, digamos que a gente queira comparar três, né, a droga X, a pressão arterial do grupo que usou a droga X, que usou a droga Y e que usou a droga Z. Mesma coisa, estabelecemos a hipótese sempre, importamos a planilha e aqui, tendo 3 grupos para as drogas, avaliamos normalidade, avaliamos a homogeneidade das variâncias, que é pré-requisito para esse teste, executamos o teste agora sim, ANOVA a um fator, e então, na saída, temos o resultado aqui do valor de P. Ou seja, um valor de P menor do que 0,05, de 0,01. Rejeitamos a hipótese nula, concluindo, portanto, que há diferença significativa de pelo menos uma das duas medidas da pressão arterial entre os 3 grupos. E, com isso, a partir de então, queremos saber qual grupo é diferente dos demais, ou todos são diferentes de todos. Nesse sentido, utilizamos testes de pós-hoc para fazer uma comparação 2 a 2, já com o valor de P corrigido. Então, na comparação 2 a 2, aqui percebemos que a pressão arterial do grupo X é diferente da pressão arterial do grupo Z, mas nenhuma das demais se diferencia. Ok? E para finalizar, a pergunta de regressão linear, né? Então, quando a gente pensa numa regressão linear, aqui hipotetizamos uma pergunta de que agora queremos saber se a variação da pressão arterial, que é uma variável dependente, pode ser explicada pelo uso do medicamento X, uso ou não, que é uma variável independente, mesmo quando ajustada por outras covariáveis, como, por exemplo, sexo e idade, que também são variáveis independentes, ou seja, aqui eu tenho mais de uma variável independente. Aqui importo a planilha, que veja, temos 4 variáveis, diferente das anteriores, que tínhamos só 2. Avaliamos novamente a condição de normalidade, avaliamos a homogeneidade das variâncias, avaliamos multicolinearidade, que são condições sine qua non para a realização da regressão linear, e assim executamos a análise e obtemos o resultado. Nessa saída é interessante verificarmos onde a gente encontra o resultado, né? E aqui nós temos uma síntese do modelo, mas é essa parte de baixo que nos diz do resultado. Aqui eu tenho o coeficiente de regressão linear, o erro padrão, o T do teste, o valor de P e o intervalo de confiança desse coeficiente. Baseado no valor de P de cada uma das variáveis independentes em relação à variável dependente, eu verifico que nem a idade, nem o sexo masculino, aqui no caso, quando comparado ao feminino, nem o uso da droga X, quando comparado ao não uso, tem relação significativa com o desfecho, neste caso, pressão arterial, com o aumento da pressão arterial, todas com valor de P menor do que 0,05. Além disso, posso verificar que, como o intervalo de confiança de todos esses coeficientes passa pelo zero, que é o ponto de igualdade, né, de não diferença, e então confirmamos nessas duas situações de que nenhuma das 3 variáveis
elas, quando ajustadas umas pelas outras, podem explicar significativamente a variação da pressão arterial. E ainda outra coisa importante de verificar nessa saída, e sempre em modelo de regressão linear, é o R². O R² é o percentual de quanto um modelo linear ele é capaz de explicar, ou o quanto essas variáveis independentes são capazes de explicar a variação da dependente. Ou seja, com esse R², verificamos que esse modelo explica 10,46% só da variação da pressão arterial. E caso tivéssemos uma diferença significativa, interpretaríamos o coeficiente de correlação linear. Por exemplo, como a idade é uma variável contínua, interpretaríamos, se ela tivesse tido associação, né, se ela tivesse tido um valor de P menor do que 0,05, interpretaríamos o coeficiente de correlação da sua relação com o desfecho da seguinte forma, de que a cada ano a mais de vida, a cada ano a menos de vida, né, a cada ano a mais de vida, reduz por conta do sinal negativo, reduz em 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, da pressão arterial. E assim por diante, depois para sexo e para droga. No caso, como a gente não teve diferença, a gente não interpretaria o coeficiente de correlação, de regressão linear neste sentido. Esses são os exemplos que a gente trouxe, inclusive, do livro. Obrigada. Faz, doutora, porque assim, na verdade, uma coisa que a gente consegue, a gente sempre fala, né, o modelo ele tem um tanto de variável que ele suporta. Sim. E esse suporte do modelo, ele vem pelos graus de liberdade. Então, aqui eu tenho 26, porque como eu tenho um N de 30, o modelo usou 3 graus, eu tenho 26 de resíduo. Então, eu ainda posso incluir variável para gastar esses 26. Então, eu tenho ainda variáveis para incluir aqui. Eu aumento o poder explicativo do modelo, exatamente como a senhora falou, quanto mais variável eu tenho no modelo, normalmente mais explicativo ele é, porque cato mais possibilidades de confundidores, exatamente. E quando eu tenho variáveis que efetivamente explicam, porque veja, eu tenho 10% de explicação aqui para 3 variáveis que na verdade nenhuma delas, independentemente uma da outra, explica a variação. Quando eu tenho variáveis que independente das demais explicam, isso aumenta muito o meu poder explicativo do modelo. Então, se eu tivesse 3 variáveis apenas associadas ao desfecho, aumentaria o poder do modelo. Com certeza eu teria um modelo que explicasse pelo menos mais 50%. E o outro desafio é você escolher as variáveis que poderão ser confundidoras, que acho que daí é a interface clínica de alguém pensar em todas as possibilidades de incluir ali como confundidor. É o mais difícil, né? Difícil. A gente tem, acho que, um capítulo no livro mais voltado para isso, né? Para essa escolha das variáveis e formas de escolhas, que realmente é o mais difícil.